Bom dia, pessoal! Será que emagrecimento e atividade física têm ligação? Qual será que é a vantagem de fazer atividade física quando a gente está no processo do emagrecimento? Hoje eu convidei o Polese treinador, o Luiz, meu amigo, para a gente vir falar um pouquinho sobre atividade física no emagrecimento. Convidar ele para participar. E tenho várias perguntas. Eu vou dizer que a gente vai responder perguntas, mas se vocês tiverem perguntas, pode ir deixando também perguntas por aí. Bom, Bom dia, Cris. tudo Tudo bom? bem? É, Conseguiu fazer o café? tudo Ah, tá bem. Eu trouxe um copo d'água. Pessoal, então para a gente começar, Luiz, eu quero que tu se apresente para o pessoal, porque como essa live fica gravada, fica muitos seguidores meu vendo, muitos seguidores teu vendo, então se apresenta, conta quem que é o Luiz, com quem que o Luiz trabalha. beleza, então. Pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Luiz Henrique Polese, né? Aqui em Passo Fundo, conhecido como Polese Treinador. Meu Instagram também tá Polese Treinador, ficou mais fácil de achar, assim dizendo, né? O pessoal pesquisava Luiz, precisava de Polese Treinador, fica mais fácil. Tenho 28 anos, trabalho na área desde 2013, comecei a faculdade e já comecei a atuar como estagiário na academia que a minha irmã tinha. E aí, desde lá, atualizar toda a questão de emagrecimento, questão de ganho de massa muscular, postural, treinamento feminino, principalmente, né? Então, agora meu foco é o treinamento feminino. Quero levar adiante isso, quero buscar cada vez mais conhecimento, entender todo o contexto feminino. Então, no momento, hoje eu trabalho só apenas como personal e consultoria online, né? Uma vez eu dava aula de dança, dei aula de funcional, circuito e horrores de coisa. Mas agora, realmente, a aula de personal e consultoria online. Bem tranquilo. Ah, que coisa boa. Gente, eu chamei o Luiz justamente por causa disso, porque eu trabalho com emagrecimento feminino, né? O meu público principal é emagrecimento feminino. Eu trabalho com homens, trabalho com algumas mulheres, com exame alterado, com, sei lá, hipertrofia, por exemplo, mas o meu objetivo principal é o emagrecimento feminino, né? Então, por isso que eu chamei o Luiz, justamente porque a gente se encaixa nesse ponto. Além disso, eu sou Cassiano, representando, então, sou Cassiano, sou nutricionista, trabalho com a nutrição com um olhar um pouco mais comportamental, trabalho com consultas individuais e também com grupos de emagrecimento. São esses dois focos que eu trabalho hoje em dia somente na forma online, tanto os grupos quanto as consultas, tá? Então, Luiz, primeiro, prazer por te receber. Muito obrigada pela participação. Luiz, vou te fazer algumas perguntinhas para a gente ir conversando junto, tá? Quando a gente fala em emagrecimento, tu considera que é importante ou não atividade física? O quanto é importante tu acha que é? O porquê? Explica para nós. Assim, ó, eu quero perder peso, eu quero perder gordura, mas às vezes as pessoas não atrelam a atividade física juntamente com uma dieta, né? Exemplo. Então, a pessoa ela deve fazer dieta e ela vai ter uma redução, obviamente, como ela vai comer menos, né? Um consumo calculado, vamos supor, por você, Um nutricionista, e com, déficit calórico, que a gente chama. Uhum. e com o exercício físico, atividade física, né? Tem essas duas questões, atividade física e o exercício físico. Quando a gente comenta em exercício físico, nessa questão, como é um treinamento planejado e organizado, aí nós vamos ter uma rotina, né, de treinos e tudo mais. Então, esse ponto, o exercício, ele vai somar a dieta. Ou seja, você mais calorias do que você come, e ao longo do processo, né, tendo uma constância, uma persistência nos treinos, você começa a ter um gasto calórico maior. Até porque você vai desenvolver massa muscular, né, e esse desenvolvimento da massa muscular, Faz que você perca vai, mais calorias também. vai ter mais calorias também, e consequentemente, tu vai ter, né, como a gente chama na nossa área, né, vai ter mais gasto da taxa metabólica basal. Então, quanto mais
mais estaria gastando calorias em repouso, assim dizendo, né? E assim, o que que eu já percebi na prática clínica, Luiz? Primeiro, assim, eu gosto sempre de dizer, o que emagrece não é treino, tá? Não é atividade física, não é isso que emagrece. O que emagrece é déficit calórico. Só que, quando a pessoa não começa a fazer atividade física, faz só a dieta, chega um ponto que para. E a pessoa também desanima. Então tem que ser os dois juntos, tem que ser os dois juntos. Porque a cena dá para emagrecer sem treino. Olha, começar a emagrecer sem treino dá, mas continuar não. Continuar não. Ah, Cassiano, eu quero começar e não sei se eu começo com a dieta ou com o treino. Começa com a dieta e depois adere o treino, mas tem que ser os dois juntos. Eles são duas pernas, né? A gente não anda só com a perna esquerda, só com a direita. A gente anda com as duas, né? Senão a gente fica essa pererê, né? Fica pulando, né? Então não dá. Tem que ser as duas pernas para a gente conseguir alinhar esse nosso movimento. Exato, até outra coisa, quando a pessoa emagrece apenas com a dieta sem ter elaborado, né, para os objetivos, acaba que tu não ganha a massa muscular, tu ficaria meio flácido, né? Então, o É, processo de treino juntamente, ele iria vincular completamente a dieta, iria se somar, então ele ia trabalhar ganhando a massa muscular e deixando a pessoa bem tonificada, bem bonita, assim dizendo, né? A massa muscular bem estrutural, porque é aquela história, a massa muscular ela vai moldar o corpo, né? Então aí que é o treino específico para cada objetivo, no caso aqui, o emagrecimento. é. E também eu vejo que o exercício físico faz com que a gente não desista tão fácil do processo. Porque quando a gente só faz dieta é mais fácil desanimar. Quando a gente faz atividade física em conjunto, a gente fica mais entusiasmado por mais tempo, eu vejo isso. Mas, Luiz, quando a gente fala, por exemplo, entusiasmo, muitas vezes a pessoa começa a atividade física e logo desiste. Tem algum segredo para não desistir da atividade física? Olha, um exemplo que eu sempre digo assim, ó, tu passou dos 3 meses na academia, tu não para mais. Mas É, vocês sabem que eu sou suspeita para falar, porque eu digo que a minha vida inteira eu sempre fiz alguma coisa, eu sempre fiz. A academia, eu acho que eu faço, sem mentira, acho que desde que eu faço, que eu comecei a faculdade, eu faço academia. Mas aí teve tempos da minha vida que eu fiz zumba, teve tempo que eu fiz jump, teve tempo que eu fiz funcional, teve tempo que eu fiz Muay Thai não, desculpa, jiu-jitsu, eu fazia jiu-jitsu, sei lá, não sei falar. Fiz um ano quase. Teve tempo que eu fiz. Várias atividades. Futebol também. Mas tudo isso eu fazia academia também. Então eu sempre fiz alguma atividade, né? Mas para quem não tem facilidade com atividade física, quem não é tão motivado, tem algum segredo, será? eu digo assim, ó, não tentar coisa muito elaborada no início. Por exemplo, as pessoas vêm para mim, né, e falam assim, ah, porque eu vou na academia todos os dias. Aí eu pergunto, realmente tu quer ir todo dia? Então a pessoa, ela meio que, ela diz que ela quer tal coisa, mas ela não vai. Então, planos curtos, ou vou fazer uma caminhada de meia hora, 2 semanas. Ao longo do tempo, você vai aumentando. Então, não tentar começar numa pegada só, fazer, por exemplo, vou na academia ficar uma hora. Não, começa menos, então, escolha, faça 2 vezes na semana, uma caminhada, uma bicicletinha, algo que agrade, sabe? Então, não tentar fazer coisa no teu habitual, porque tu não vai conseguir manter, né? O pessoal me pergunta, É, eu também já percebi isso. Fazer coisas que agrade, que goste, né? Então, que já esteja acostumado. Outra coisa também, Luiz, que pra mim conta muito, ter amigos que façam naquele mesmo local, ter um centro de comunidade. E outra coisa também pra mim, Cassiana, conta é ser perto. assim, Por exemplo, se eu for fazer uma atividade que eu vou ter que ir meia hora até em casa, trocar de roupa, mais meia hora voltar, sei lá, eu já não vou. Então tem que ser perto, tem que ser tipo no caminho de casa pro trabalho, perto da minha casa, que daí dá mais certo pra mim, eu já percebi isso. é aquela história do que falam do ambiente, né? Então, se você tá com trabalho, você vai para casa, tem teu sofá, tem teu chimarrão, tem teu café em casa, tem, por exemplo, bolinho lá na geladeira, lá né, no teu armáriozinho. Então, isso vai te fazer que você não vá para
Isso vai ter, vamos, como é que eu vou dizer? Vai te Tu vai estar receber. no conforto, né? É. Então, tudo que tu puder criar estratégias, por exemplo, sai do trabalho, sai da aula, faculdade, vai direto para academia, não pensa muito, se organiza antes, leva uma garrafinha de água, leva um lanche, uma fruta pelo menos, para te poder otimizar o tempo e também não ter esses riscos de você chegar e ir para casa e cair nas armadilhas, né? Assim dizendo. Então, o que eu digo é começar com pontos pequenos, né? Com planos pequenos, para depois você pensar em aumentar. Então, começou na inclui o treino, como é que o corpo funciona. E se você vê que É. tá, E outra coisa também, eu digo, bota na agenda, sei lá, se tu vai segunda, quarta e sexta, por exemplo, na academia, não é negociável esses dias. Tu tem que ir, entendeu? É como se fosse trabalho. Pode estar chovendo, tu vai trabalhar ou não vai? Pode estar caindo neve, tu vai trabalhar ou não vai? Vai, como se fosse estudo, como se fosse trabalho, como se fosse uma obrigação mesmo, né? Daí tu pega e vai. isso, Luiz, Luiz, eu recebi umas perguntas, vou te fazer as perguntas que o pessoal fez, tá? Uma das perguntas, uma pessoa perguntou qual que é o melhor exercício para emagrecimento. tá, o melhor para emagrecer é aquele que você consegue manter durante um bom período. Por exemplo, Uhum. tá? Então, você, como eu havia já pincelado isso antes, né, as pessoas perguntam, mas qual é o melhor aeróbico? Não existe o melhor, E assim. uma das perguntas é isso, qual que é o melhor aeróbico para emagrecer? Também tem essa. Então, o melhor, né, exercício para emagrecimento é o que tu consegue manter. Como eu comentei antes, né? Se você vai 2 vezes na semana na academia, faz um pouquinho de aeróbico, um pouquinho de musculação, sabe? Claro, uma coisa bem organizada, aquela coisa que vai e meter o louco. Não é assim que Uhum. funciona, né? Tudo tem um período, tudo tem uma progressão e uma análise para ver se tu vai manter a evolução ou não. Então, tu não vai lá chegar na academia hoje e fazer esteira, correr. Não. Se tu não se adaptou a isso, vai na bicicleta. Se tu não aguenta na bicicleta, vai no elíptico. Se tu não aguenta o elíptico, pode fazer até um polichinelo em casa. Já vai somar. Então, o melhor é aquele que você consegue manter ele e te agrade. Tu não vai fazer uma coisa, por exemplo, uma escadaria, aquela simulador de escada, Uhum. que é realmente Que é horrível. muito bom, mas, né? Então você não vai chegar lá hoje e vai fazer 1 hora. Tu não vai aguentar um bom período. Então começa uma coisa mais leve, uma esteirinha calma. Depois progride para bicicleta, que a bicicleta você pode regular o peso dela, né? E a esteira você também pode ir correndo. Então o melhor é o que você consegue manter. Eu vejo isso também de errado, Luiz. Tem muita gente que começa atividade física e daí a pessoa quer se matar, eu digo na atividade física. Porque daí ela começa, ela já quer correr, ela já quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? E daí ela quer fazer muito, tudo muito. Então ela começa quer fazer os 7 dias da semana, e daí os 7 dias, 2 horas por dia na academia. Daí o que acontece depois, na outra semana, ela já nem vai. Ela já murcha. Por quê? Porque isso também é errado, né? A gente tem que ir evoluindo aos poucos e fazendo que a gente se adequa melhor, porque senão a gente vai desistir, porque a gente vai ter dor, a gente vai ter cansaço se a gente não é acostumado, por exemplo, a fazer uma atividade física intensa. É óbvio que o nosso músculo vai fadigar, né? Então, daí acaba errando e se sabotando, na verdade, no processo, né? É isso aí mesmo. Concordo completamente. Luiz, uma paciente minha disse assim, ó, ela perguntou se é normal quando faz atividade física engordar, aumentar de peso. Na verdade, não, ela falou engordar, mas eu entendi o aumentar de peso, porque ela não fazia atividade física, começou a fazer atividade física e aumentou o peso. É normal? Então, assim, ó, normal nós temos que saber qual que seria o normal que ela está perguntando, né? Mas, por exemplo, se ela está fazendo um treinamentozinho onde ela tem uma resistência, um peso a mais, né? Pode ser até com o peso do corpo. Ela já está fazendo um estímulo além do que ela é acostumada. Então, com isso, ela vai trabalhar a questão da hipertrofia, tá? Porque todo treino que nós fizer, ele vai gerar um ganho de massa muscular. Vai gerar, não. Ele pode gerar. Então, se ela tem uma alimentação legal, uma hidratação, um descanso bom, ela vai desenvolver a massa muscular. Nesse caso,
tá. Mas se for um peso muito grande, aí não é da atividade Aí, física, é a aí de não é. peso. Hum. Né? E daí essa mesma pessoa, ela perguntou assim, ó, que ela gosta de ser magrinha, que ela gosta de ser pequenininha, mas como ela faz atividade física bem forte, intensa, assim, com bastante peso, tem como não ficar forte, bombadona, que não é esse o objetivo dela, tem como ficar magrinha, só que firme, por exemplo? Assim, ó, o que que eu sempre falo para as mulheres têm aquele medo, ah, eu vou treinar braço, eu vou crescer, tá? Então, isso aí é um mito, não existe. Até porque nós, homens, querendo ou não, temos mais do crescimento que as mulheres e já é difícil de desenvolver, tá? Então, mulherada não precisa ter medo, pode treinar pesado, você vai ficar com o braço tonificado, bonitinho, durinho, mas não vai, nossa, ficar aquelas mulheres bombadonas. Só vai ficar bombadona quando tem até mais hormônios no meio, algumas outras coisas que Ninguém vai ficar que nem a Gra, ou a Graça, assim, ó, do nada, a Graziele Barbosa, do nada. Não, pode ter certeza que ninguém vai começar a academia numa semana e vai ficar que nem ela na outra, né? Pode ter certeza. porque o nível de treinamento, nós, pessoas normais, vai ser um treinamento pesado, assim, falando, mas não vai ser uma coisa exorbitante, vai ser uma coisa natural, vai ser uma coisa saudável, assim dizendo. Então, você vai treinar, vai definir, e quando você faz o processo de déficit calórico, você acaba que tu vai ver a musculatura por baixo da sua gordura, assim dizendo, né? Então, não precisa ter medo, pode treinar, fala com a Cassiana aí, faça uma dieta bem boa, ganhe massa muscular, depois faz uma dieta para emagrecer, vê como é que tá os teus níveis de ganho de músculo e tudo mais, mas não tenha medo, pode treinar pesado e não tem erro. Eu também acho, eu também, eu digo a mesma coisa pra ela. Tá certo. Luiz, mas é que o processo, o pessoal acha assim o que por ir na academia que vai ficar igual essas pessoas que a gente vê até na internet, que são os marombos, forte, bem forte, mas isso tudo é um processo muito grande. Tanto é que nem eu disse mesmo, eu treino a minha vida inteira e eu não sou assim. Então, não é assim, não é assim para te ficar assim desse jeito. Claro que eu não treino que nem eles, não é? Mas não é todo um processo, então não tem como tu virar assim do nada. Eu digo assim, a não ser que tu queira, né, e invista bastante nisso, mas do nada tu não vai ficar assim não, né? Por exemplo, eu comecei a treinar, vai fazer acho que 11 anos, mais ou menos, Tu e não não, tá desse tamanho ainda, né? eu sei, né, já me falaram assim, ah, mas por que que tu não usa, né, questão hormonal e tudo mais. Eu falei, só que não adianta, sabe? É uma coisa que se tu vai ficar usar para ficar em casa parado, não tem o porquê. Agora, se tu vive do corpo, é outra coisa, é outra realidade, não é do meu conhecimento, então, né? Uhum, Então, o que acontece? A internet hoje, ela é boa para nós, ela é muito boa, mas também ela é muito ruim. muito ruim. Então, tem muito conteúdo legal e muito conteúdo muito ruim. Por exemplo, vai pegar esses atletas de ponta, assim, né? Essas que competem e tudo mais. Uma pessoa que está começando hoje, ela vai entrar no YouTube, ela vai pesquisar qual é o melhor treino de glúteo. Vai pegar o Uhum. atleta e querer replicar no seu treino. Que Vai acabar não vai dar certo. vai até ter um resultado legalzinho no início. Porém, como não foi um treino elaborado para ela, pode ser que aquele treino vai fazer mal para ela. Tá? Então, as pessoas elas gostam de vir e copiar os treinos da internet. Tem que fazer uma avaliação, tem que ter uma noção, tem que falar com o nutricionista, tem que falar com o personal, né, o profissional da área. Então, a internet, nesse quesito, ela é muito ruim, né? Porque as pessoas não sabem filtrar. Então, às vezes, elas faltam para conversar, para explicar, né? Então, até, como eu te falei, eu agradeço o teu convite aqui para tentar falar um pouquinho e explicar a importância disso, né? Porque tendo o Nutri e o profissional da educação física para juntar esse processo e explicar quais são os caminhos melhores, eu acho que é o, né? Não, e dieta é a mesma coisa, Luiz. Tem muita gente que, procura na internet lá uma dieta. Uma dieta para emagrecer. Procura lá e começa. Acha que vai dar certo.
mas daí até faz uma semana, faz duas, só que daí não dá certo, porque não dá certo com a tua rotina, não dá certo com os alimentos que tu gosta, que tu costuma comer. Então acaba que não fecha, sabe? Que a conta acaba não fechando e daí a pessoa acaba desistindo, porque não dá certo com ela mesmo, né? Então, na verdade, é um tiro no pé, porque daí a pessoa se frustra porque ela não conseguiu fazer, daí acaba desistindo, se frustra porque não chegou naquele objetivo, então, e acaba que muitas vezes a pessoa desiste e nem começa de novo. Não pensa que, ah, não, se eu fizer com um profissional vai ser diferente. Não, ela se frustra, acha que ela que não consegue, como se a culpa fosse dela, mas na verdade pode ser desse treino que não foi feito para ela, ou dessa dieta que não foi feita para ela, né? Tem muitos aplicativos hoje de cálculos de dieta, né? E isso aí, assim, ó, se uma pessoa ela sabe muito, beleza. Mas mesmo assim, tendo a profissional da saúde, da nutrição, é outra questão. Eu, por exemplo, já tentei fazer por conta, já tentei calcular, pegar papel, aplicativo, só que não dá certo. Não dá porque tu começa a se perder, tu não consegue manter uma constância. Por exemplo, tá em casa, vou comer isso aqui hoje, vou botar no meu aplicativozinho ali, vou comer uma bolacha inchada. Vai Não vai. calcular tudo mais, mas não funciona. Tem que ser uma coisa planejada, organizada, com a nutricionista, obviamente, né? Para te manter uma constância de treino e dieta, senão tu não consegue fazer. É bem difícil, tem que fazer, tem que ser organizado, né? E Tem que tem ser que ter organizado. planejamento de tanto dieta, mensal, 2 meses, por exemplo, então, né? Aí é definir os objetivos. E que nem treino, né, Luiz? Por exemplo, eu digo até para minhas pacientes, às vezes elas perguntam, eu treinei a minha vida inteira, que nem eu disse, mas eu não sei nem nome de aparelho, às vezes. E assim, ó, tipo, se tu for falar assim, Cassiana, tu sabe mais ou menos que é um treino bom? Pra mim, eu sei, mas pra ti eu não sei. Entende? E sabe mudar treino? Não, sabe? Então, isso que as pessoas têm que ter em mente, não é assim, por mais que tu faça, por mais que eu tenha feito, por exemplo, uma coisa que deu certo pra mim, sei lá, fiz um exercício lá e deu super certo pra mim. Vou falar um leg, tá? Porque é só o nome que eu sei. Então, fiz o leg e deu super certo pra mim, é o que ganha glúteo é o leg. Daí eu não tenho como indicar pra outra pessoa que pode ser pra outra pessoa que o leg não faz sentido, entendeu? Então, não é uma coisa. Por isso que eu digo que tudo é individual. E a dieta também é a mesma coisa, é muito individual. E daí as pessoas preferem copiar dos outros, né? Que nem tu disse, é mais fácil copiar do que procurar alguém para auxiliar, né? Mas hoje em dia a gente tem a facilidade da internet justamente para a gente conseguir chegar a muitos profissionais bons, que antigamente a gente não tinha esse acesso, hoje em dia a gente tem, né? Então aproveitem isso, né? É, como você, hoje em dia, vou dar um exemplo bem legal, tá? Eu dou aula para duas alunas juntas, duas mulheres, elas têm praticamente o mesmo objetivo. Elas querem dar uma definida, querem moldar o corpo, questão de linha de cintura, que a mulher, que nem eu falo, o objetivo da mulher é o quê? É definir o bracinho, abdômen e bunda, né? Esse é o básico, né? Mas, por exemplo, uma delas eu vou fazer um agachamento, uma delas eu vou ter um afastamento menor e outra maior. Então, ela até pode treinar o mesmo treino, mas vai ter as variações daquele exercício, tá? Então, se a pessoa faz um afundo e a outra não consegue, eu vou adaptando, sabe? Então, tem várias questões. Às vezes, se abrir demais as pernas, pode ser que os joelhos possam entrar para dentro. Então, é tudo individual, né? Independente se o treino é em dupla, em trio, em quatro, realmente cada uma vai ter a sua especificidade, a sua individualidade biológica, né? Porque cada corpo é um corpo, não, nunca vai ser todo mundo igual. Até o nível de Uhum. que uma vai ser diferente da outra, pô, né? Então, começa por aí. O treinamento e a dieta deve ser individualizada, independente se treina em duas pessoas, três, quatro, enfim, né? Uhum. Bem isso. Luiz, se tu fosse dar um conselho, ó, antes da gente terminar, já estamos quase encerrando. Se tu fosse dar um conselho para quem não consegue ter consistência na atividade física, mas quer emagrecer, qual conselho tu daria? O conselho que eu daria é começar e não botar, que eu não comentei, é não tentar
criar expectativas muito grandes no início, né? É fazer o quê? É ir lá, pelo menos, estar num exercício físico. Porque a gente pode diferenciar atividade e exercício também, né? Depois eu posso explicar isso para ti também rapidinho. Mas o conselho principal é fazer as coisas sem paranoias, sem, sabe? Sem se preocupar, sem se basear no teu coleguinha. Vai lá e faz para ti, sabe? Pensa que aquilo ali a longo prazo vai ser legal. Começa a fazer planos. Ah, vou treinar um mês. Opa, passou um mês, aí começa a aumentar. Agora eu vou fazer mais um mês, sabe? Então, tenta fazer planos de ação, né? Como a gente comentou antes, a questão da organização. Coloca na tua agenda 2 a 3 vezes por semana como um compromisso. Imagina que se tu não for, você vai perder dinheiro. Isso mesmo. Ou academia, tu vai abusar, né? Então, começa a botar planos e coloca na agenda como uma meta, né? Então, é um objetivo, é como se fosse teu trabalho. Depende daquilo. Eu vou dar um conselho também. O meu conselho seria: a gente pensa tanto na nossa velhice, como questão de dinheiro, né? A gente pensa, tem que ter uma poupança, tem que ter um imóvel, sei lá, a gente pensa muito na nossa velhice em questão financeira. Mas pensem na velhice de vocês em questão de saúde. Como que vocês querem estar na velhice? Como que vocês querem? Porque assim, ó, massa muscular, eu digo sempre, a gente não ganha quando a gente é velho, a gente ganha quando a gente é novo. Depois, quando a gente é velho, o nosso corpo só tende a perder e cada vez eliminar mais massa muscular. E como que vocês querem estar? Porque ter massa muscular, ter força muscular, não é para na velhice para levantar peso, para fazer agachamento, não é para isso. Ter massa muscular na velhice, a gente pensa para a gente conseguir levantar da cama sozinho, de conseguir ir no banheiro sozinho, tomar um banho sozinho, que são coisas básicas, mas não parece, mas faz muita diferença. Sabe que eu tenho uma paciente, até depois acho que ela vê a live, porque ela vê bastante as lives, e ela tem seus 80 e poucos anos, sabe, Luiz? E ela começou a fazer atividade física com o personal. O personal vai lá na casa dela e faz meia hora cada vez, tá? E ela adora, adora. Daí um dia eu fui, né, tava na clínica atendendo e ela me contando. Tu acredita que agora eu consigo levantar da cadeira, do sofá, sem botar a mão para levantar? Ela levanta sem botar a mão, ela falando, me contando. E ela feliz da vida me mostrando na clínica, ela levantava, sentava. E eu, ai, que coisa boa. Daí, só que o que eu penso assim, ó, não é só na felicidade de levantar do sofá. Porque no banheiro, o vaso não tem encosto do lado. Como que ela levantava? Né? Tu pensa o trabalho. E daí a pessoa pensa, levantar sofá é menos, mas e o resto das coisas, sabe? E levantar uma sacola do mercado, fazer o mínimo, sabe? Muitas vezes a pessoa não pensa. Por isso que eu digo, isso que nem ela ainda é nova, ainda é bem, é forte, né? Mas e mais adiante, como que tu quer estar? Então tu tem que começar a pensar no teu futuro, na tua velhice hoje. Massa muscular a gente ganha hoje, na juventude. Depois a gente não ganha, a gente só perde. Então, como a gente pode dar um conselho geral para a galera aqui que está assistindo, é o quê? É fazer planos de ação, colocar na tua agenda como um compromisso, que aquilo lá deve, né, de 2 ou 3 vezes na semana. E também, né, como você falou, Cássio, colocar metas de curto, médio e longo prazo. De curto é o quê? Vai, eu vou na academia, vou conquistar isso. O médio prazo, você pode colocar como uma meta, opa, vou fazer meio ano de treino. Que acredito eu, se tu foi 6 meses numa academia, ou uma caminhada, enfim, o que você preferir, tu não para mais, né? Já vai virar Uhum. hábito. Se tu não for, tu vai sentir falta. E é como você me fala para minhas alunas, tenho hoje 3 alunas, têm 50 anos, um pouquinho mais, elas estão super bem, elas treinam pesado, elas treinam bem, e até para, né, para quem tem filho pequeno, vai ajudar isso, vai poder levantar melhor, né? Como você comentou, levantar a cadeira e sair caminhando, sem preocupação, sem dificuldade, levantar de Jogar um uma cama. futebol com uma criança, tu já jogou futebol com criança, não é fácil. Se tu não tem um bom preparo, tu não consegue. Eu, quando eu tinha ali 17, 18 anos, eu jogava, né, com os amigos e tudo mais, um pouco mais velho. Eles falavam assim, mas tu corre muito. E eu falava, que jeito, né? Aí, esse tempo atrás, fui jogar com o pessoal mais novo, tá? Mas aí, as pessoas, né, eles têm
uma energia muito boa, assim, aí é outro nível, né? Mas É, é isso aí, dá para ficar bem no dia a dia, seria a definição. é o básico, para ficar bem pro básico, bem dizer. Tá, e pra gente encerrar, Luiz, conta pro pessoal como te contatar, o que serviço tu faz. Então, como eu, né, meu trabalho hoje é focado nas mulheres, eu até tenho alguns alunos homens ainda, mas o meu foco realmente é o trabalho das mulheres, questão de emagrecimento, questão de ganho de massa muscular, né? Enfim, porque emagrecimento, né, você vai treinar, você vai gerar uma massa muscular, tá? Então, meu trabalho hoje é o quê? Trabalho de estética, estética, trabalho postural, eu faço toda uma análise. Então, hoje eu tenho trabalho de personal trainer e também trabalho de personal trainer, né, que é aula presencial, onde eu estou na academia com um aluno durante 1 hora, isso que ela definiu para treinar comigo. E o trabalho de consultoria online, eu faço uma avaliação prévia, via fotos, né? Eu peço para o cliente tirar fotos para mim, faço alguns testes de flexibilidade, ver como é que tá os encurtamentos musculares da pessoa. E aí, em cima disso, eu prescrevo o treinamento e envio para a pessoa, independente se ela treina em academia ou se treina em casa, né? Então, em cima disso, eu vou ter uma base, vou saber qual academia ela treina, como é a casa dela, qual é o contexto dela, e eu vou fazer um treinamento baseado, tá? E aí, nisso, quando eu mando para o cliente o treinamento, eu tenho vídeos educativos. Então, para as mulheres que querem treinar em casa ou em academia, eu não vou deixar a pessoa na mão. Eu vou dar toda a assistência, né, via WhatsApp também. Então, meu trabalho basicamente é isso, né? Trabalho de emagrecimento, hipertrofia, trabalho postural e também eu consigo trabalhar alguns circuitos dependendo aonde a pessoa treina, né? Isso mesmo, coisa boa. Não, e o Luiz, ele faz todo esse acompanhamento de orientar como a pessoa faz. Então, ele já tem essas orientações de como fazer o exercício, de que como abrir, que tanto abre a perna ou não, que tanto abaixa, que tanto não. Então, isso é muito bom. Luiz, muito obrigada por tu ter disponibilizado para vir aqui conversar conosco. Eu tenho certeza que foi muito válido todo esse teu conhecimento para nós hoje. Vou deixar salva essa live aqui no nosso perfil, tanto no meu como no teu, para que o pessoal consiga assistir. E muito obrigada novamente. Eu que Quem... agradeço o convite, né, pela poder participar aqui contigo, falar um pouco do que eu sei. Estou disponível quando precisar mais ideias de live e tudo mais. E também ajudar os teus seguidores, né? Assim como eu sei que você também pode ajudar os meus seguidores. Aí depois vamos trocando figurinhas, assim dizendo, Isso né? Vou passar o mesmo. pessoal também que me perguntar. E vamos somando, né? É isso aí. Tá bem, obrigada. Tchau, tchau e um bom dia, boa Tá? sexta-feira. Pra você também, sextou.